19 horas mais 8 minutos, uma boa noite para você. Começa agora o Virtual Panorama 2024, o seu programa de debates na Virtual. É com muito prazer que começamos esse primeiro programa com a participação dos nossos convidados de hoje, Edson Carlos Bombril e Elide Cunha, que vamos estar falando hoje sobre Caixa de Previdência, batendo papo aqui com os nossos debatedores, e o tema hoje, Caixa de Previdência. Elide Cunha dos Santos, servidora pública municipal, aposentada, presidente da FUMAPEC nos biênios 2020, 2021 e 2022-2023. Cubatense de nascença, mãe de Isabela e de Gabriela, formada em gestão empresarial para micro e média empresas. Ama esta cidade e deseja que todos os seus cidadãos sejam tratados com respeito e dignidade. Tem como lema de vida ajudar ao próximo e não desistir nunca dos seus propósitos. Edson Carlos da Silva, mais conhecido como Bombril, 52 anos, pai de 2 filhos, bacharel em História pela Faculdade Claretiano e tecnólogo em Gestão Pública pela Universidade do Vale do Ribeira. Foi coordenador de Cultura na Agenda 21 de Cubatão. Foi presidente do Conselho Municipal de Cultura e foi o segundo conselheiro tutelar mais votado da história de Cubatão, com 832 votos. Após 10 anos em São Paulo, capital, trabalhando como assistente administrativo do Banco de Desenvolvimento de São Paulo, e há 1 ano e meio assumiu a função de técnico de serviços da administração da Prefeitura de Cubatão. E hoje está como superintendente da Caixa de Previdência de Cubatão. Eu não coloquei aqui que ele é um ativista cultural, né? Uma pessoa que defende muito a bandeira da cultura. Mas hoje aqui ele está como superintendente da Caixa de Previdência de Cubatão. Sejam bem-vindos a ambos. O debate vai transcorrer de forma tranquila e a intervenção, por minha parte, vai ser a menor possível. A ideia é que, como temos pessoas de tão alto gabarito, o debate corra em alto nível e da melhor forma e o esclarecimento possível. Gentilmente, eu cedo a palavra a Elide. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham através da Virtual. Eu quero agradecer muito o convite por participar desse programa, sendo o primeiro programa, o Panorama 2024, e num assunto de extrema importância, que é Caixa de Previdência com fundo e assistência médica. Edson Carlos Bombril, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Primeiro eu tenho que fazer uma justificativa, né, Márcio? Eu assumi a Caixa de Previdência em 25 de outubro, e desde 25 de outubro eu tenho sido convidado para inúmeros programas, para falar em vários meios de comunicação, e tenho falado, olha, a gente está numa situação super complicada, a gente está resolvendo vários problemas que a Caixa de Previdência encontra, e eu não tenho, na verdade, encontrado nos meios de comunicação que me convidaram a liberdade, né, e a transparência que eu encontro nos programas que você apresenta, né? A gente já se conhece há muito tempo, e eu aceitei vir aqui no teu programa. Primeiro, porque é um programa de estreia. Segundo, pela forma como você sempre tratou os assuntos da cidade, com toda a transparência possível, imparcialidade possível. E porque a Elide foi me apresentada como uma parceira, né? Uma das coisas que eu fiz questão de fazer ao assumir a superintendência e a conhecer o trabalho da FUMAPEC é reconhecer a FUMAPEC como uma organização que representa oficialmente os direitos dos aposentados, né, pelo trabalho que ela já vem fazendo no decorrer desses anos como representante legítima do direito desses aposentados, né? Então, aceitar o teu convite para mim, primeiro, era uma honra. Não pude vir anteriormente por conta do serviço, e estou à tua disposição, e me sinto honrado de ter sido convidado para a estreia desse teu novo formato aí de programa. Eu que agradeço, você é realmente muito gentil, e é muito bom receber esses elogios seus. Claro que é sempre bom, e isso faz com que a gente entenda que o caminho tem que estar sendo trilhado, é o caminho correto da transparência, e obrigado, né, por esse reconhecimento.
Qual assunto vamos iniciar primeiro? Fundo de Previdência? Eu gostaria Sim. só de fazer um agradecimento pelo reconhecimento por parte do Edson, de reconhecer a FUMAPEC como parceira da Caixa de Previdência, porque nós sempre fomos e tivemos essa intenção, porque lá é a casa do aposentado e do pensionista, né? É a casa do servidor, hoje dos ativos não tanto, mas porque procuram assistência médica, mas é a casa do aposentado e do pensionista, né? Em todos os sentidos. E assim, a gente quer que aquilo lá funcione da melhor forma, nem que seja para a gente arregaçar as mangas e trabalhar junto com eles. Para colocar uma pimenta nesse debate, a existência da FUMAPEC, na verdade, ela nasce dentro da deficiência de atendimento por parte da Caixa, que é também do servidor. Uma excelência em atendimento, a FUMAPEC não teria o motivo de existir. Ou essa minha intervenção não é correta? Não é bem assim. Na verdade, a FUMAPEC, Márcio, ela foi fundada em 1997. Qual era o objetivo? De que quando os servidores se aposentassem, eles continuassem tendo um motivo de encontro. E aí, as pessoas foram aposentando e aquilo foi perdendo interesse porque era tranquilo, o salário caía na conta todo mês, era tudo muito certo, tudo muito tranquilo. Até que em 2015 e 2016, nós começamos a ter atrasos nos nossos salários. A FUMAPEC não existia constituída legalmente, que eu digo uma diretoria representando. Nós fizemos o resgate dessa associação, com o auxílio ainda do nosso querido Dr. Armando Terras, que nos muito auxiliou nisso, porque ele era um dos associados e nos orientou muito de como deveríamos proceder. E aí nós resgatamos a FUMAPEC, e aí entramos com eleição de diretoria. Então, a FUMAPEC teve a sua retomada em 2016, exatamente para brigar como representante dos direitos do servidor, buscando junto ao governo, né, ao governo, que é o patrão, para que tivesse um diálogo em relação a pagamentos, coisas que não estavam acontecendo na época. E a partir daí foi uma conquista crescente. A gente sempre procurou respeitar, mas a gente se faz representar. Ó, nós estamos aqui, entendeu? Então, perfeito. Fundo de Previdência. A situação hoje da Caixa, a questão que se fala sobre o fundo, foi manchete durante alguns meses, né? Essa questão de alterar o fundo, não mexer no fundo, o fundo é blindado, não é blindado, a utilização. Eu queria a opinião de vocês a respeito desse assunto. Fundo de Previdência. Deixa eu só complementar sim, a primeira. Quando eu falei dessa questão da FUMAPEC, me assustou muito, e a LG até na nossa primeira reunião ela ficou meio receosa, porque o susto que eu tomei foi o seguinte: não havia nenhum registro da FUMAPEC, pelo menos no que eu pedi, para o arquivo interno da Caixa. Eu falei, olha, eu reconheço a associação como uma associação que representa, só que a gente precisava ter uma base legal, o estatuto e tal. Aí a gente até de primeira assim, aí a gente achou, pô, mas ele está falando que a gente não existe. Não era nem questão disso, é para legitimar realmente a FUMAPEC como representante. Então não é só na palavra, entendeu, Márcio? Foi a gente oficializar esse relacionamento da FUMAPEC com a Caixa. A gente tinha que deixar isso oficialmente claro, para que os próximos superintendentes soubessem o seguinte: olha, existe aqui sim um relacionamento oficial. Quer dizer, existia até a questão de contribuição da Caixa. Então os aposentados tinham desconto em folha para contribuir para a FUMAPEC, mas não existia, a gente não tinha o estatuto, não tinha as atas. Então para a gente poder dar essa formalidade oficial de que existia esse relacionamento entre Caixa e a FUMAPEC, eu pedi para ele de me passar essa documentação, e agora sim, né, a gente tem isso como claro, de que a FUMAPEC é realmente uma parceira
da Caixa. Fundo. Você quer falar especificamente do que vai ser o fundo ou do que aconteceu das folhas de novembro e dezembro? O que é o fundo hoje? E se vocês concordarem, porque na verdade o que vai ser depende todo de uma votação, de análise então nós poderíamos estar falando de um futuro que pode ou não existir. Mas então vamos falar da realidade de hoje. Qual a opinião de vocês em relação ao fundo? Você quer que eu fale? Tá. O fundo blindado, na verdade, é uma reserva de recursos dos funcionários que ele tem que ser... ele busca, na ciência atuarial, a autossustentação. Então, é como se fosse uma conta onde você vai colocando recursos para que, no futuro, os investimentos que são feitos nesse fundo possam dar lucro a ponto de ter sustentabilidade na folha de uma massa de aposentados. Então, você vai colocando recursos nesse fundo, que não pode ter retiradas, entre aspas, só em situações específicas. E qual é a função desse fundo? É ele ter investimentos até que ele possa gerir. Então, vamos supor o seguinte, você tem um fundo de 1 bilhão e você tem uma folha de pagamento de 50 milhões. Quando esse fundo atingir o lucro de investimentos de 50 milhões, o que você vai... Ele vai se autogerir. Não vai precisar mais de aportes externos para pagar as aposentadorias. Estou falando basicamente, estou tentando falar de uma maneira bem simples, mas... bem simples. É lógico, há vários desdobramentos legais nisso. E houve uma reforma da Previdência e que as cidades estão se adequando a um novo formato desse fundo, porque esse fundo fica engessado. E aí garantiria essa sustentabilidade, por exemplo, no nosso caso, o atuarial aponta que a gente atingiria essa sustentabilidade até em 2048. Só que a gente não tem garantia de que isso vai acontecer. É um estudo atuarial, né? E aí é bom também deixar claro o que é a ciência atuarial. Então, a ciência atuarial é uma parte da economia, e aí a professora pode me corrigir aqui se eu falar bobagem, que planeja determinados setores da economia para dar sustentabilidade. Então, por exemplo, título de capitalização tem que ter um estudo atuarial. Outros é mais ligado a essa questão bancária, financeira. Então, determinados produtos mostram que tem uma sustentabilidade de investimento. Então, olha, Americanas, no fundo das Americanas, o atuarial vai falar, olha, não é ideal aplicar porque está havendo uma crise, mas antes dessa crise fiscal, com certeza o atuarial apontaria Americanas como um investimento sólido. Então, a ciência atuarial é uma ciência que visa dar sustentabilidade a investimentos a médio e longo prazo. Então, o fundo blindado foi criado para isso. Só que hoje há uma mudança na legislação e há a criação dos institutos previdenciários. Então, várias cidades montaram seus institutos previdenciários e Cubatão, inclusive, está atrasada na montagem desse instituto previdenciário que vem discutido já há bastante tempo. Acho que a Elide pode até complementar isso que eu falei. Sim, na verdade, a exigência da criação do Instituto de Previdência é desde 2009. E isso está sendo cobrado exatamente pelos órgãos fiscalizadores, né? Porque é urgente a criação desse instituto. Só vou divergir um pouco do que você falou, porque assim, a gente sabe qual é a finalidade do fundo. É ele se autossustentar, né? Para dar, que nem você falou lá em 2048. E aí nós fomos surpreendidos com aquela movimentação que teve dos pagamentos, onde que foi determinado pelo senhor prefeito a retirada de recursos desse fundo. Você falou da mudança da lei federal, é a 103 de 2019, a emenda constitucional 103 de 2019.
ela fala que realmente os municípios e entes, né, têm que se adequar. Mas ela não fala que você tem que mexer nesse recurso. Ela fala na estrutura, o mecanismo de que está sendo, por exemplo, a unificação das aposentadorias. A Caixa, o principal fundamento da criação do Instituto de Previdência era ela elaborar, ela montar o processo de aposentadoria de todo e qualquer servidor, sendo ele da Prefeitura, da Câmara, da Caixa e da CMT. Coisa que não é feito hoje. Hoje, cada um desses entes faz o seu processo de aposentadoria. A Caixa só faz a aprovação. Só a aprovação. Entendeu? Então, é uma das cobranças que o Instituto vai organizar, vai colocar ordem. Porque aí vai ser gestor único. Um gestor único. Hoje não é assim. E aí, nessa colocação de ordem que você cita, o gestor especificamente da Previdência. Da Previdência. Só Previdência. E aí é um cargo, mantém-se a superintendência, ou se tem uma outra nomenclatura, ou se tem uma outra composição? Não, vai se montar uma outra instituto. Uma outra autarquia. Só que hoje, e eu vou me antecipar, eu vou falar que eu desconheço todo e qualquer projeto em relação ao Instituto. Há 3 semanas atrás, foi agendada uma reunião no gabinete, onde que ia ser exposto o projeto, e foi cancelado, e até agora eu fui convidada pelo superintendente da Caixa para estar acompanhando, porque é uma coisa que nos interessaria muito ter ciência desse projeto, e foi desmarcado, e nós não, até hoje não sei se aconteceu essa reunião. A Fundação Getúlio Vargas está fazendo uma minuta do projeto do Instituto Previdenciário de Cubatão, que já tem um nome de Cubatão Previdência. Foi marcada essa reunião há 3 semanas, e o atuário, pelo menos foi o que foi passado para a gente no dia, na hora, que o atuário não pôde vir porque estava com problema de saúde. Eu, inclusive, fui pego de surpresa. Ela me ligou, falou, olha, eu estava em Santos vindo, e aí cheguei a ir no gabinete, e na hora falou, olha, infelizmente o atuário não vai vir e tal. Eu não tive nem tempo de avisar as pessoas que eu tinha convidado para ir, inclusive a Elide. E a gente está esperando a apresentação desse programa, dessa minuta da Fundação Getúlio Vargas, né, até para garantir não só isso vai passar na Câmara, então os vereadores vão ter que discutir, mas garantir também dispositivos importantes, por exemplo, controladoria, ouvidoria, um sistema de compliance, garantir que seja cumprida a Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente está esperando também essa minuta do lado de cá, até para poder garantir determinados dispositivos legais que o órgão tem que ter. Ele fica independente da prefeitura, do órgão do município, ou ele acaba sempre tendo um vínculo nesse sentido? Ou ele se torna uma autarquia totalmente independente? Não, ele não se torna independente. Fica ainda na dependência da prefeitura, e isso vai estar lá dentro da minuta de lei. Pelo menos é o que a gente acredita, que isso vai ser colocado para a sociedade, vai ser apresentado na Câmara, e lá vai ter o organograma de como vai funcionar esse novo corpo aí do Instituto de Previdência. Enquanto Caixa de Previdência do servidor interessa ao servidor, quanto da participação da prefeitura envolve a sociedade. Sim. Aí já é uma outra situação que envolve a sociedade. Elide, a expectativa quanto a esse projeto? Eu gostaria que, na verdade, o Instituto tivesse uma autonomia, sabe, Márcio? Porque é muito complicado, até para quem estará à frente, assumindo o cargo de, não sei qual vai ser o título, se vai ser de superintendente, seja lá qual for, fica muito difícil, porque ele não ter autonomia. Ele fica engessado, ele ficar atrelado à administração. Então, eu acho que teria que ser um órgão independente, tá? Ter a sua autonomia. Hoje é uma coisa que a Caixa de Previdência não tem, é a autonomia.
Não estou falando mentiras, estou? Não. É uma verdade. Tem que ser feito justiça. A prefeitura isso foi não, feito num projeto de lei anteriormente. Então se abriu mão da lista tríplice, né? Se abriu mão de várias coisas com o decorrer do tempo, né? E aí, se foi para o bem ou para o mal, eu estou aqui como superintendente cumprindo uma função legal. Quer dizer, o prefeito tem que determinar quem é o superintendente da Caixa. E me convidou e eu aceitei o convite, né? Mas estou dentro de uma legislação que foi modificada anteriormente. Sim, dentro das mudanças que foram feitas. Nosso saudoso Rubens Marino, em certa vez, disse que foi feita a coisa certa quando se iniciou a Caixa de Previdência de Cubatão. Porém, muitos que não o fizeram estariam em condição melhor. Porque foi feita a Caixa de Previdência como determinava a lei e o fruto disso não saiu da melhor forma. E outros municípios que não o fizeram estavam em condições melhores. É plausível isso? Sim. É verdade. Se na época, se fosse seguir direitinho o que estava a coluna central da Caixa de Previdência, e se fizesse isso de forma, seguisse levando isso da forma que teria que ser, nós estaríamos numa situação muito melhor hoje. Hoje nós temos uma Caixa de Previdência capenga, vamos dizer assim, né? Ela depende dos recursos, a complementação para a folha de pagamento, a parte do fundo de previdência. Agora, a parte que me preocupa muito hoje, Márcio, é a assistência médica. Porque nós temos em torno de 8.000 mutuários, sendo que 2/3 desse número de mutuários são aposentados e pensionistas. E você sabe que a gente, nessa boa idade, né, a gente usa muito médico. E eu recebo constantes reclamações de que o atendimento não está sendo de acordo. E aí eu gostaria, Edson, que você me explicasse quais são as propostas da Caixa para poder melhorar essa qualidade de serviços, porque o mutuário ele reclama que ele está pagando a contribuição dele e que ele não tem, na verdade, a contrapartida que é o serviço prestado. Vamos lá. Eu posso responder do dia 25 de outubro para cá, que foi quando eu assumi a superintendência. Então, do dia 25, antes do dia 25, no dia 10 de outubro, foi interrompido todo o atendimento. Só tinha urgência e emergência na Santa Casa de Santos. Então, foi desta forma que a gente assumiu a superintendência da Caixa de Previdência. Não tinha atendimento ambulatorial nenhum. A gente tinha urgência e emergência na Santa Casa. Não havia um contrato de auditoria. Quando eu assumi, não tinha um contrato de auditoria, porque a gente não tinha conseguido, a gestão anterior não tinha conseguido fazer a licitação para prorrogar a auditoria anterior, que tinha várias falhas apontadas pelo Conselho de Administração. Então, a realidade era essa. Se arrecadava, se era por conta da pandemia ou não, até porque a gente já estava desacelerando da questão da pandemia, mas se gastava 3 milhões de reais e se arrecadava 2 milhões e 200, 2 milhões e 300. E uma hora, sendo a entidade deficitária, ela ia deixar de cumprir as suas obrigações, e foi o que aconteceu. Nós estabelecemos uma política de teto para poder cumprir com as nossas obrigações. E assim mesmo a gente ainda teve uma inércia em outubro e novembro. Nós estouramos o teto de gastos ainda em outubro e novembro. Em janeiro e fevereiro nós empatamos, quer dizer, nós tivemos 2.200 de despesa e 2.200 de receita mês dentro dos gastos e assistência médica da Caixa de Previdência. Hoje nós já fizemos um estudo para poder acabar com a política de tetos na área laboratorial.
a gente já consegue acabar com isso a partir do dia 10. Então nós já vamos liberar o teto dos laboratórios, do atendimento dos laboratórios de análises clínicas do dia 10 para frente. Não dava para fazer essa liberação como era anteriormente por conta do aumento dos gastos, entendeu, Márcio? Então o que ia acontecer? Hoje a gente tem teto, a gente consegue atender até 70% das solicitações do convênio de assistência médica da Caixa de Previdência. Hoje a gente atende até 70%, mas 30% ainda é uma porcentagem muito grande de pessoas que ficam sem atendimento mês. Só que era 0 quando eu cheguei, né? Então se passou para 70%. Então gradativamente a gente vai estar conseguindo, com responsabilidade, voltar a atender na plenitude, né? Então o que a gente vai fazer agora? Vai voltar, o dia 18 eu faço a licitação de auditoria. Consegui liberação, consegui responder todos os embargos judiciais que aconteceram e me confirmaram hoje que dia 18 de abril a gente consegue fazer a licitação de auditoria. Para explicar essa questão da auditoria, ela é fundamental para a gente acompanhar realmente o que acontece na área de atendimento médico, por exemplo, de urgência e emergência. Então, não estou querendo falar sobre má fé, mas eu tenho que exemplificar o que acontece, né? E vamos supor, olha, a pessoa está internada, então ela recebe 3 tipos de medicações numa injeção. E aí o que acontece? Na hora que é feita a cobrança dessas aplicações, vem como se fossem 3 aplicações. Mas foi usado uma injeção, foi feita uma aplicação só, mas tinham 3 medicações dentro daquela injeção. E aí como é que você glosa isso se você não tiver uma auditoria médica, alguém que tem CRM que possa comprovar de que aquelas 3 medicações estavam dentro da mesma injeção? Então tem que se cobrar uma injeção. Então a gente tentou fazer essa glosa administrativa, só que a gente sofreu várias inquisições assim, olha, vocês não têm uma auditoria médica para fazer esse tipo de glosa. E aí a gente vai questionando caso a caso, e aí a gente consegue às vezes diminuir, fazer a glosa administrativa, mas muitas vezes as pessoas falam assim, olha, você não tem como provar porque você não tem alguém com CRM fazendo auditoria. E a gente está conseguindo recuperar isso passo a passo. Passo a passo. Eu sei que é difícil, porque a questão de saúde é uma questão que tem que ser resolvida imediatamente. A pessoa está com dor, né? Então a pessoa precisa ser atendida imediatamente. E a gente tem conseguido atender na medida do possível. Mas essa questão ambulatorial, ela ficou represada há muito tempo. Se a gente não tinha atendimento antes de outubro, as pessoas foram acumulando, né? Só que nós já vamos conseguir isso. A partir do dia 10, nós vamos liberar as análises clínicas, né? Vamos acabar com o teto dos laboratórios de análises clínicas. E a intenção é que, gradativamente, a gente vá conseguindo quebrar o teto em imagem, quebrar o teto em determinadas especialidades que são as mais graves, tipo tratamento oncológico. Isso tudo está sendo estudado caso a caso. Eu não podia ter responsabilidade como gestor público de falar o seguinte, olha, tudo bem, vamos liberar todo mundo, e aí vai chegar no momento e falar, olha, eu não tenho mais dinheiro, vou encerrar o atendimento. A gente tem um outro problema também, que é o problema da Fundação São Francisco Xavier. Nós não temos um atendimento de pronto-socorro de convênio na cidade de Cubatão. Por quê? A Fundação São Francisco Xavier saiu e a Caminho de Damasco não tem interesse de assumir como um pronto-socorro de convênio. Eles têm interesse de assumir o SUS, inclusive a parte de hospital com o SUS. Então eles não têm interesse de assumir essa parte de convênio, que seria uma parte para atender o servidor. Então também estamos entrando em contato com planos de saúde, com instituições hospitalares que têm o interesse de ter um pronto atendimento na cidade de Cubatão para poder atender o servidor público, né? Estamos estudando essas possibilidades para poder resolver. Mas é bom que as pessoas entendam a situação que a gente pegou, a Caixa de Previdência,
onde as pessoas priorizavam o serviço de jardinagem da frente da Caixa de Previdência, em detrimento de todos esses acontecimentos graves que eu estou falando para vocês. Né? É inadmissível ter um plano de saúde, seja comercial ou seja institucional, como é o nosso, e não ter uma auditoria. E passar esses meses todos sem auditoria. E várias possibilidades a gente criou de falar o seguinte, olha, vamos separar, vamos setorizar. E sempre era judicializado. Sempre as empresas falavam, não, mas você tem aí um edital aberto. Por que você não resolve esse edital? Né? E foi um dos primeiros compromissos que eu tive, Erid, com o CACASME, de resolver as irregularidades que existiam no termo de referência da auditoria. Eu reconheci de que o termo tinha alguns erros, algumas brechas, né, que facilitavam a falta de fiscalização desses contratos. Só que eu fiquei amarrado nesse edital e aí eu estou tendo que cumprir esse edital. E assim que eu conseguir fazer esse edital e eu puder complementar esse serviço de auditoria, lógico, dentro de um preço de mercado que não prejudique a saúde financeira da Caixa, eu vou fazer, Márcio. Então você está me dando uma boa notícia, aliás, duas boas notícias. Uma, a liberação do teto para dos laboratórios, exames laboratoriais, e o próximo vai ser os de imagem. Não você pretende, né? Não, porque na verdade... porque, não pode assim, dar a mão, o que é o pé? Né? Na verdade, eu tenho que te cobrar isso. Porque exames de imagem também são muito necessários em vários exames. Eles são complementares, e você sabe disso. Porque o problema maior não está sendo em consulta médica, né? Não está sendo em consulta, apesar de existir uma deficiência de profissionais habilitados na nossa assistência médica, né? Tem especialidades que a Caixa não tem nenhum profissional credenciado. E aí, mas não então, a liberação desses exames vai causar um impacto financeiro mensal de 350 mil. Eu não podia me comprometer a fazer essa liberação sem ter esse dinheiro em caixa para poder pagar os exames laboratoriais. Qual é a despesa anual com a saúde da Caixa de Previdência? Gira em torno de 25 milhões. 25 milhões anual. Isso só atendendo da forma que você está falando, mas aí atender a plenitude. Então, mas teve uma pandemia. Sim. E aí tem pessoas que ainda tem efeitos dessa pandemia, as pessoas tiveram Covid e ainda fazem tratamento dos efeitos da Covid, a gente não sabe até onde isso vai, se vai ter uma vacina que vá amenizar esses efeitos do Covid que apareceram depois. Então, e não se põe pandemia em orçamento, né? Ninguém planeja a pandemia em orçamento. Mas a ideia é que a gente possa cumprir o atuarial. Também é outra informação importante, né? Além da auditoria e além da gente conseguir acabar com a política de teto na questão do laboratório, a gente, há 3 anos, e aí não sei porque que a Erid não cobrou o superintendente anterior, entendeu? Talvez seja porque o superintendente não atendia ela. Agora ela tem um superintendente que ela consegue conversar com ele, atender ele, entendeu? Que ele conversa com os aposentados. Eu sempre tive diálogo com os superintendentes. Mas nos últimos 3 estudos atuariais foi apontado que deveria ter sido feito um reajuste. Então, hoje é 3,26, não é isso? 28. 3,28. E foi apontado no atuarial que deveria haver um reajuste de 0,58, 0,56, 0,58. E nós estamos estudando o menor reajuste possível. Por quê? Hoje a gente tem planos de saúde aí, e o interessante é atender os aposentados, porque é quem mais necessita desse atendimento, porque foi quem mais contribuiu para a Caixa. Então, a prioridade deve ser os aposentados, porque é quem contribuiu durante mais tempo, né? E o que a gente quer fazer? É priorizar esse atendimento. Então, fazer um reajuste junto com o dissídio, para que o impacto seja menor, de um reajuste de contribuição, e o menor possível, porque a gente entende a situação que a gente está vivendo hoje no país. Saúde é caro. Plano de saúde ou assistência médica tem custo, e não é barato.
Hoje, o que é, a grosso modo, o que é descontado do servidor e qual é a contribuição da prefeitura? Acho que não tem contribuição da prefeitura. Não, é igualitário. O que tem de contribuição do funcionário é a mesma participação. Para a saúde? Para a saúde. Para a saúde. Para a saúde. E nós estamos falando hoje de um mínimo de quanto, por família, por funcionário, por servidor? Olha, a gente tem uma média contributiva de R$350. É uma média tirando um por outro, mas a gente sabe que um plano comercial para atender mais 60 é 1.000, 1.200, 1.400. A gente não consegue atender a contento quem tem mais de 60 anos hoje com esse plano da Caixa. E a gente, inclusive, abriu um estudo para poder ampliar o atendimento para essa área. Fazer parcerias com planos de saúde ou com instituições de saúde que possam atender os mais 60. Especificamente essa área dos mais 60 na Baixada. São duas frentes que estão acontecendo. Os estudos para melhorar e a realidade do agora. Aquele aposentado que está acompanhando a gente agora, que vai ver esse programa a posteriori, o que ele pode imaginar a curto prazo, então, para amanhã? Márcio, é importante uma informação. Essa contribuição, historicamente, chegou a ser 5%. A prefeitura dava 5% e o servidor dava 5%. Na minha opinião, e é uma opinião que eu estou assumindo, houve um decréscimo populista aí, para atender cargos comissionados que vinham de fora da cidade. Por quê? Essa contribuição para cargos comissionados, ela é dobrada. Então, eu contribuo o dobro. Se for 5, você vai contribuir se você 10, é o CO 10. 10. E aí, como tinha muita gente de fora, e eu aí não vou ser específico porque as pessoas sabem de que eu estou falando. Como tinha muita gente de fora, houve um decréscimo na contribuição vou tirar para poder atender as pessoas que vinham de fora. Se a pessoa entra com 10, a prefeitura entra com 20. Isso. E aí... Não. A prefeitura entra com 10 também. A prefeitura entra com 10. É igual para todos, não é o dobro. Isso. Era 5, a prefeitura entrava com 5. Foi 10. Então... E aí o cargo de confiança que entraria com 10, entendeu? E a prefeitura para o cargo de confiança também entraria com 10 também. E aí, como tinha muita pra... gente de fora que já vinha com o plano de saúde, ou já tinha outros atendimentos, outros interesses, a pessoa solicitou se eu usar o artigo definido, vocês vão saber quem é. Então, para o gestor da época, né, para que fosse baixada a contribuição, e isso acabou prejudicando a receita a médio prazo. Saúde, quem está doente, quando se trata de aposentado, a preocupação ainda é maior. Sim. Né? E a gente observa alguns relatos de pessoas que ficam muito tempo aguardando um exame, muito tempo aguardando uma liberação, e a questão de repente, por se ter um número X por mês, a corrida atrás de conseguir a liberação do exame, a corrida atrás do exame. Então as pessoas acabam, o servidor lutando contra o próprio servidor em busca da sua guia, da sua possibilidade, do seu atendimento, Bombril. Isso causa um mal-estar muito grande nos servidores e principalmente naqueles que mais precisam. Há um acompanhamento da FUMAPEC, da Caixa, dos casos mais graves, dos casos das pessoas que ficam aguardando o exame por muito mais tempo. Não sei se tem uma data limite, se foi criado um prazo limite, olha, exame tal pode ser aguardado por tantos meses ou por tantos dias. Como se faz? Se é aquela economia de guerra, né? Que você vai lá no front e vê, não, esse aqui tem mais chances, esse aqui tem menos chances. Como é que o servidor deve se sentir nesse momento? Qual é a realidade para ele nesse momento? Então, Márcio, eu tive uma reunião outro dia com o Edson e até eu solicitei, porque essas pessoas que passam por cirurgias, que fazem tratamentos oncológicos, que elas tivessem um atendimento assegurado, né? Que fosse assegurado de que ele tivesse os seus exames realizados dentro do que os médicos pedem, porque assim, hoje eles entram num rol de todos. Então eu pedi que eles tivessem esse atendimento diferenciado. E uma coisa que o mutuário ele desconhece, muitos desconhecem,
que a Caixa de Previdência ela só tem credenciado os médicos e atendem nos municípios da Baixada. Não adianta eu procurar, só em casos específicos, acho que é o Penido Burnier, eu não sei se ainda é, mas assim, são poucos hospitais fora da Baixada que têm o atendimento pela Caixa. Fora disso, Márcio, não tem como. As pessoas elas têm ou vir para a Baixada para fazer seus exames e passar pelas suas consultas, porque não adianta, porque a gente escuta muito, eu quero um reembolso. E não adianta, porque é uma assistência médica, não é um convênio. Existem diferenças entre um convênio e uma assistência médica. A assistência médica é como se os médicos fossem empregados da Caixa de Previdência. Os laboratórios fossem empregados da Caixa de Previdência. Diferentemente de um convênio médico. Porque todo mundo fala, eu pago e eu não consigo usar. Eu entendo a diferença, e isso a gente tem que deixar muito claro para o ouvinte, de que você tem direito a reclamar da sua individualidade quando você contribui num convênio médico. Na assistência médica, o dinheiro de todos entra num bolo só. Então, a pessoa não tem esse direito garantido. Eu paguei, vai ser atendido o que chegar primeiro, como está sendo hoje. Um questionamento para vocês. Eu sou aposentado e fui morar no interior de São Paulo, então em outro estado. Eu fui para o Nordeste. SUS. E eu estou passando por um procedimento médico e eu buscar ser ressarcido pela Caixa. Afinal, existe um desconto. Inclusive, nós tivemos um caso, eu recentemente fui interceder, não é meu associado, mas é uma situação que comove a gente. De um associado que mora fora do estado de São Paulo, está num estado de saúde muito sério, e ele vem contribuindo para a assistência médica. E ele entrou com pedido de reembolso. Ele não tem direito a esse reembolso. Por força da lei. Infelizmente, Márcio. Possibilidade da Caixa, diante de tantas vidas que ela tem, de um contrato com convênios já existentes, como já foi um dia, como já foi alguns anos atrás, a Caixa ter convênios famosos como prestador de serviço, ser conveniado, o atendimento por tais planos de saúde. Possibilidade disso voltar? Há uma possibilidade, sim, mas com o tempo. A gente primeiro precisa atender a demanda que a gente tem hoje. Pra você ter ideia, Márcio, eu tinha, quando a gente assumiu, em outubro, 170 cirurgias eletivas na fila. 170 cirurgias eletivas. E aí o que a gente determinou? Olha, vamos peritar elas novamente para priorizar aquelas que realmente são casos graves, né? E a gente fez isso. E estamos fazendo paulatinamente. Então, muitas vezes a pessoa vem e fala, olha, eu preciso fazer uma intervenção. Coluna. Coluna é uma coisa que tem que ser imediatamente. Dependendo do caso, do grau da lesão da coluna, tem que ser feita uma intervenção rapidamente. E a gente tem tido hoje a parceria da Santa Casa de Santos nessa questão da operação da coluna, que tem sido eficiente, né? A gente tem vários casos que, olha, esse é um caso urgente, tem que ser atendido. E a Santa Casa tem atendido. No caso de um plano de saúde, você teria as pessoas sendo atendidas em qualquer lugar, se o plano tivesse um alcance nacional, sim, como já aconteceu. Isso vocês veem como possibilidade. Eu volto a dizer que saúde é caro. Todo plano de saúde ele requer uma contribuição de acordo com a sua necessidade. Se você quer um plano com totalmente cobertura, você vai pagar um valor muito maior. E o valor hoje no mercado a gente sabe que está aquém do que a contribuição que é feita na Caixa. Há possibilidade de se ter, como outrora se tinha um plano de saúde que atendia em qualquer lugar do país? Eu particularmente não vejo essa possibilidade, porque, como você mesmo falou, é caro.
Então, eu acho que se a gente tiver um atendimento digno no estado de São Paulo, já seria de grande valia. Eu vejo que há essa possibilidade a médio prazo, mas ela tem que envolver a terceirização. Não tem jeito. Da Caixa de Previdência administrar um plano a nível estadual. A gente não tem perna para isso. Tem que ser terceirizado. Até porque... Tem que ser terceirizado. E aí cabe passar a discussão às entidades que são representativas da classe. Né? De falar, olha, há interesse de fazer esse tipo de atendimento. Quando eu falo aqui que a gente está fazendo um estudo para mais 60, você pode ter certeza, assim que eu tiver as perspectivas e os custos, né, e se vai haver um custo adicional, eu vou chamar a ELID e vou chamar a FUMAPEC para analisar junto comigo isso, se eu ainda estiver lá na superintendência. Né? Porque eles contribuíram nessa maior parte de tempo para a gente ter a Caixa de Previdência hoje, ter assistência médica hoje. Então não tem como ter hoje, com a estrutura que a gente tem, um plano estadual. Isso é certeza. Se houver essa possibilidade, ou de que a gente crie a coparticipação, que também é uma possibilidade, né? Ou uma terceirização de determinados atendimentos, tudo isso tem que passar por uma discussão da categoria em geral. E no caso específico desse atendimento mais 60, a FUMAPEC vai ser ouvida. E o que vocês podem dizer para aquele aposentado que está agora no desespero para fazer um exame e está problemas, não consegue o exame, então foi fazer e já deu a cota daquele exame que ele foi fazer, já deu a cota daquela consulta, daquele procedimento? O que dizer para essa pessoa? Espera até o dia 10. Agora eu vou pedir para essa pessoa esperar até o dia 10. A gente vai conversar com cada laboratório, inclusive, porque o que aconteceu? Muitas vezes o laboratório recebeu. A gente não deve nada para ninguém. É bom isso ficar claro, entendeu, Márcio? Não há dívida da Caixa com os laboratórios. Não há dívida. O que há é o estabelecimento de um teto para a gente poder honrar os nossos compromissos. E assim mesmo, alguns deles não colocam no sistema os atendimentos e entregam de forma manual para a gente para poder furar o teto. Então, tem laboratórios que a gente libera 50 procedimentos, eles chegam com as faturas de forma manual e falam o seguinte, olha, está aqui para vocês faturarem. E aí eu tenho que separar os funcionários da Caixa para faturarem e tem lá 55 atendimentos. E aí eu tenho que pagar esses 55 atendimentos. Né? E a gente não escolhe quem vai ser atendido fora desse teto. Não há um aviso para a Caixa assim, olha, eu posso atender esse cara fora do teto? Então, muitas vezes, ele fez aqueles 5 atendimentos extras no mês, né? E a gente tinha um caso grave de mutuário que deveria ter sido atendido pelo laboratório, mas o laboratório não atendeu, falando, olha, eu já estourei a minha cota. Ué, mas você já fez 5 atendimentos extras aqui, por que você não atendeu esse aqui, que era um caso grave? Né? Então, a gente também passa por esse tipo de problema. Então, gradativamente. Agora, no dia 10, a gente vai liberar os atendimentos laboratoriais. Eu acho que a palavra, o que a gente pode passar para o aposentado, para o mutuário, né? Não vou... Mutuário vamos acreditar no trabalho que eles estão fazendo. Porque foi necessário realmente segurar um pouco as rédeas dessa despesa. Isso eu sempre deixei muito claro para todo mundo que questionava a FUMAPEC, que o valor arrecadado era inferior ao valor gasto e que existia um déficit mensal e que isso foi acumulando. E por isso que chegou em outubro, tiveram que suspender todos os atendimentos, em outubro do ano passado. Vamos acreditar no trabalho que está sendo feito. E eu acho que quem esperou até agora, e hoje, eu vou usar o dia de hoje como termômetro, eu não recebi nenhuma reclamação, viu, Edson? Não recebi nenhuma reclamação de não atendimento. Porque o que acontecia? No primeiro dia útil, as pessoas iam para agendar, já está esgotado o nosso atendimento. No primeiro dia útil. Então, era uma coisa que vem de encontro ao que ele está falando. As pessoas agendavam, já esgotou.
e aí faziam as guias manuais, e essa pessoa, muitas vezes, um exame de urgência, um exame necessário, não conseguia fazer. Desculpa, Erid. Nós tivemos 3 casos de exames que precisavam de preparo. E que as pessoas se prepararam para fazer o exame, e quando chegaram no laboratório, o laboratório falou, olha, já estourou a cota. Mas e por que ele não deu o retorno para o mutuário falando o seguinte, olha, não se prepare para fazer o exame, porque eu não vou conseguir te atender. E a gente não sabe disso, porque a gente faz o faturamento mensal. Então, outra coisa que eu também quero deixar claro para vocês é o seguinte, fiz a solicitação, porque isso tem que ser feito através de projeto de lei, para que a Caixa de Previdência tenha uma ouvidoria. A gente precisa ter um canal de ouvidoria. Hoje, a lei só previa ouvidoria para o FUNPREV. Então, a lei municipal do FUNPREV previa uma ouvidoria, que não foi feita no decorrer desse tempo, né? E a gente está criando um canal de ouvidoria. Em breve nós vamos divulgar isso, até porque eu preciso ter um amparo legal para poder montar essa ouvidoria, porque já existe uma lei federal que regulamenta o trabalho de ouvidoria no setor público. Isso está em estudo no jurídico. E eu já solicitei ao prefeito. Falei, prefeito, não dá para trabalhar sem ter uma ouvidoria. Por quê? Porque muitas vezes o mutuário não detém a informação que a Caixa deveria passar. Então vamos lá. Eu recebi um mutuário esses dias que falou o seguinte, olha, eu não entendo como não tem atendimento de assistência médica, porque o prefeito pegou X milhões no FUNPREV. Então ele tem direito de pegar esse dinheiro e deixar o funcionário falando sozinho. Olha, o dinheiro do FUNPREV é completamente diferente do dinheiro da assistência médica. Mas eu não posso culpar o funcionário pela desinformação. Ele tem que ter um canal para ligar para a Caixa de Previdência, alguém atender, e ele falou o seguinte, olha, por que tirou dinheiro do FUNPREV e não tem um atendimento de assistência médica? A gente precisa ter esse canal de comunicação, que é um canal que já está consagrado em vários setores, em várias autarquias pelo Brasil afora. A gente sempre se ouve dizer, e isso já aconteceu em alguns momentos até na cidade, as pessoas vão ao SUS, fazem o seu agendamento, e isso é feito um acompanhamento por parte de alguns funcionários responsáveis por isso. Então as pessoas ligam, sabem como foi a consulta, perguntam, retorno, alterações. A Caixa tem esse tipo de serviço para o mutuário. O mutuário, para que não aconteça isso, de repente alguém vai no laboratório, consiga fazer o exame, e aquele que estava com a prioridade de fazer o exame, pela necessidade de fazer o exame, não conseguir. Há possibilidade desse tipo de serviço, se já acontece, uma triagem, um acompanhamento então, por parte... Quem faz isso é o setor de benefícios. Mas o setor de benefícios faz tudo. E aí a gente precisaria ter um canal específico para esse tipo de atendimento. É possível isso? É possível isso. É o que a gente está pleiteando de forma legal. A criação, através de projeto de lei, na Caixa de Previdência, e garantir que isso vai acontecer também no Cubatão Previdência, da criação de uma ouvidoria que atenda ao mutuário. Né? E que dê uma resposta satisfatória ao mutuário. Esse acompanhamento da saúde do mutuário, esse acompanhamento é feito hoje? Não é feito? Não é feito. Existem projetos de auditoria, que inclusive o CACASME e as entidades representativas apontaram para a gente, de aperfeiçoamento dessa questão da auditoria, que mostram esse tipo de acompanhamento. A gente pode fazer isso casado. A auditoria pode ter um serviço de auditoria que aponte isso. Olha, esse serviço está insatisfatório nessa área, a gente tem que corrigir. Mas essa auditoria que eu estou sendo obrigado a fazer agora, que eu não consegui mudar o termo de referência, não contempla isso. Então eu vou precisar de tempo. A FUNPREV ela acaba recebendo toda essa demanda e fazendo quando eu recebo essas reclamações, assim, e a gente sabe da deficiência de mão de obra que existe dentro da Caixa de Previdência, eu peço. O canal do mutuário hoje com o setor de benefícios é o WhatsApp. Então eu peço, por favor, passe o seu nome, qual seria o local que você seria atendido, seja por consulta, seja por exame, e qual foi a justificativa. E peça para registrar essa queixa, porque é o único mecanismo que tem para eles poderem avaliar qual é o prestador de serviço que está procedendo da forma errada, já que eles estão passando uma orientação e esse prestador de serviço está burlando essa orientação.
Porque, na verdade, o controle acaba favorecendo esse tipo de ação. Um controle mais exímio, Sim. um serviço com mais clareza e mais transparência, e funcionários que não vão ficar no desespero, ou aposentados que não vão ficar no desespero, porque não tem mais pernas para correr e chegar a tempo de marcar o exame antes que acabe a cota. Exatamente. Exatamente. É entender que a gente está passando por um período de transição, né? Que chegamos numa situação infelizmente crítica e de que a gente está dentro das nossas possibilidades enquanto caixa, enquanto autarquia, enquanto caixa de previdência, cumprindo as nossas funções, até porque a gente tem Tribunal de Contas, né? A gente tem várias obrigações legais que a gente tem que cumprir. E a gente não pode ser irresponsável ao ponto de falar o seguinte: olha, não temos mais como cumprir com as nossas responsabilidades. Olha, vamos sentar aqui e ver o que a gente vai fazer. Não, eu acredito ainda na sustentabilidade da Caixa por algum tempo. Muitas pessoas não acreditam. Acho o seguinte: olha, que o Cubatão Previdência vai ser um golpe mortal na Caixa de Previdência. E a gente está provando e vai provar por A mais B que há possibilidade de sustentabilidade da Caixa de Assistência, do serviço de assistência médica na cidade de Cubatão, como acontece em outras cidades, como acontece em Santos. No caso de um afastamento, então da necessidade de um servidor que vai passar por um procedimento médico e que ele precisa ser avaliado por um outro servidor ou por um outro médico dentro da estrutura, você tem esse pessoal capacitado? Tem um médico perito para acompanhar, mas a gente não está com problema de urgência e emergência por enquanto, né? Nessa questão de urgência e emergência, está sendo feito o atendimento na Santa Casa de Santos. O ideal é que tivesse um pronto atendimento na cidade de Cubatão, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu um parceiro que consiga absorver a demanda da Caixa. Quem sabe a Caixa, diante desses problemas todos, não cria uma expertise tamanha que daqui no futuro ela mesma vai prestar serviço de saúde e outros municípios vão contratar o serviço e o fundo vai investir para ter retorno. Precisa ter, há uma possibilidade disso acontecer também. Mas é uma preocupação muito grande realmente o fato de não ter um atendimento hospitalar na cidade, porque nós temos muitos mutuários que residem aqui. E aí eles são obrigados a se deslocar até Santos, São Vicente, Praia Grande também tem? Algum? Hospital credenciado? Não, a gente está trabalhando com a possibilidade de credenciar um hospital lá na Praia Grande. Ótimo, porque é uma das reivindicações, porque nós temos bastante associados que moram em Praia Grande, Peruíbe, Mongaguá, e aí Praia Grande está um pouco mais próximo. Mas, a gente precisa, e eu sempre cobrei. Na época que estava a Fundação São Francisco Xavier, que teve esse problema todo aí de contrato e que saiu, e nós já estamos há quanto tempo sem atendimento hospitalar na cidade? Há muito tempo. Existia essa possibilidade da São Francisco Xavier continuar. Então nós acabamos ficando em compasso de espera, até porque houve uma prorrogação do trabalho da São Francisco Xavier, do contrato no hospital, só que eles não demonstraram interesse de continuar com a Caixa de Previdência, mesmo a Caixa de Previdência pagando em dia. Honrando o compromisso. Então foi uma iniciativa da São Francisco Xavier não continuar com a gente. 8h mais 7min, estamos chegando no finalzinho desse nosso bate-papo. É claro, dá para a Eric, se tiver algum questionamento, Bombil. Tem uma informação importantíssima que a gente esqueceu de falar: estão abertas as inscrições para participar do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal da Caixa de Previdência. E aí basta você chegar lá na Caixa de Previdência, no protocolo, tem lá o edital, as pessoas podem se informar, é aberto para todos os mutuários, mas tem as regrinhas básicas lá. Aliás, eu acho que são para todos os servidores, né? Porque eu entrei com um pedido na eleição passada, porque não diz que tem que ser mutuário para participar do... Foi uma discussão hermenêutica sobre a definição do que era mutuário. Inclusive, muito interessante, eu aprendi... Mas chegamos a um consenso, certo? Que o conceito de mutuário é bem mais amplo do que... Antes, o conceito de mutuário, e é interessante porque foi um progresso, graças à FUMAPEC.
o conselho de mutuário era só quem utilizava assistência médica. E não. O mutuário é quem utiliza qualquer serviço da Caixa de Previdência, inclusive breve, inclusive seguro, inclusive consignado. Então, ampliou o colégio eleitoral que participa dessa eleição dos conselhos administrativo e fiscal. O servidor que tiver algum problema, tiver alguma necessidade em relação à assistência médica, ele tem acesso à Caixa com facilidade, ele consegue falar com os canais com facilidade, ele consegue falar se precisar falar com o superintendente, ele chegar a esse ponto, é possível? Ele consegue ter esse acesso? Ele consegue ter esse acesso, né? Mas a gente tem lá as nossas obrigações administrativas, que por conta dessa coisa da transição, né? Mas a gente tem o setor de benefícios que faz esse atendimento aí para e passo. É o que eu estou te falando, não é o adequado. O adequado seria ter uma ouvidoria que receberia através de telefone, de e-mail, de WhatsApp, mas isso está sendo montado, está no jurídico, porque eu preciso ter uma regulamentação para poder isso. Então, em breve, eu precisarei, inclusive, da sua ajuda para poder divulgar esse canal de ouvidoria específico. Hoje a gente tem o canal do mutuário, que a gente tem que admitir não atende adequadamente à demanda, né? Mas é um problema que a gente está resolvendo. Construído isso, não existe. Não existe. Tem um canal do mutuário e tem o setor de benefícios que tem atendido essa demanda. Acaba trabalhando como ouvidoria hoje, né? Mas não é o adequado e que a gente está fazendo essa adequação através de projeto de lei. E olha, eu quero fazer um agradecimento, se o Edson me permitir, ao excelente trabalho que a funcionária Tereza desenvolve. Porque hoje ela está com falta de mão de obra, mas ela procura atender a todos. Ela pode demorar, ela não tem condição de responder na hora, mas ela responde a todo mutuário que faz um questionamento em relação à assistência médica. Eu quero externar aqui, eu quero parabenizar o trabalho da Tereza. Aliás, eu não tenho queixas do trabalho da equipe da Caixa de Previdência, né? Infelizmente, o que existe é um problema de falta de estrutura, falta mão de obra. Muitos são contratados e acabam pedindo demissão porque o salário é irrisório, surgem oportunidades melhores. Então, fica muito difícil eles fazerem um atendimento a contento para o mutuário, mas eles se esforçam bastante. Nisso eu reconheço essa dedicação de todos eles. Esse reconhecimento da Tereza é válido porque já falaram muito sobre as ações dela, sobre essa empatia que ela tem com os servidores e a forma com que ela trata, buscando, dentro das possibilidades, atender a todos. São nesses momentos de dificuldade que os ícones aparecem, né? Sim. Que os ícones se fazem presentes. E dentro da expectativa que o Bombril colocou, logo uma estrutura melhor para atender como deve ser, né? Diferente de um plano de saúde particular, a autarquia ela necessita ter essa estrutura descrita em lei, não tem jeito. E aí, às vezes, é moroso esse processo de legalização desses canais. Mas a gente está difícil caminhando. Falar em morosidade quando a gente fala de saúde, né? Sim. São completamente opostas, mas 8 horas mais 11 minutos, vou deixar vocês à vontade para o questionamento e as considerações. Não, eu só tenho que agradecer, eu acho que foi muito produtiva a nossa conversa, ainda mais que ele nos deu algumas boas notícias, né? E os avanços que estão vindo por aí. Então, eu só quero agradecer ao trabalho do Edson pela dedicação e conte com a Fumapec como parceira. Isso você pode ter certeza, porque lá é a casa do aposentado. Márcio, muito obrigado. É até meio chato falar isso para você, porque a gente é amigo, as pessoas sabem do nosso relacionamento de amizade de longa data. Quero agradecer a Elide, que as pessoas falaram, toma cuidado lá com a associação, o pessoal vai cobrar, mas eu tô lá para ser cobrado mesmo. Inclusive falei para ela, olha, sou servidor, tô aqui num cargo de confiança, o prefeito me colocou aqui, ele tem a prerrogativa de lei de me colocar, mas quero ser um canal de diálogo,
quero tentar unificar, quero tentar fazer o que é possível, né? O impossível leva um pouquinho mais de tempo. Então a gente tem levado, na medida do possível, para o executivo as nossas demandas. Quero ser esse canal de diálogo. O prefeito tem recebido isso com certa simpatia, com empatia, as demandas que eu tenho levado para ele. Mas a gente acabou nem falando sobre a questão previdenciária nacional, mas a gente volta um outro dia até para poder falar sobre essa mudança do perfil previdenciário nacional que afetou todos os institutos previdenciários. Estou à tua disposição. Quando o projeto vai entrar, vai mandar o projeto de lei para a Câmara, né? Vai, eu estou esperando acho que seria um momento oportuno para você voltar aqui. A gente está fazendo um debate sobre isso, até porque para as pessoas poderem ter uma interação maior. Alguma audiência pública para isso? Não, né? Na verdade, se a Câmara determinar, tem. Depende. E assim, e também, teoricamente, esse projeto teria que ter a aprovação do grupo de trabalho que foi constituído para essa finalidade, né? Que eu saiba, ainda não foi feito isso, porque eu tenho uma integrante da Fumapec nesse grupo de trabalho e não foi feito o encerramento. E eu espero que os senhores vereadores façam isso, que dê essa abertura, que tenha essa audiência pública, para que o servidor questione todos os pontos desse projeto de lei que a gente ainda não tem conhecimento dele, né? E que isso seja feito numa audiência pública, para que é uma matéria muito delicada para ser votada de uma hora para outra num toque de caixa. Que a base de apoio seja uma forma de acelerar os processos dentro da tramitação e não simplesmente o amém de qualquer forma. Exatamente. Que a observação, aquilo, já dizem, né? A unanimidade é burra, né? É necessário discordar para poder avançar. Exatamente. Sempre. Agradecendo a Erd, agradecendo ao Bombril, mandar um abraço pro pessoal lá da Prisma, a Automoto Escola que apoia o projeto. Agradecer também ao TPC Notícias, nosso amigo André Lima e companhia. Agradecer a vocês dois, a Maria Clara na equipe técnica, e agradecer a todos aqueles que estão acompanhando ao vivo, tanto pelo site quanto também pelo Facebook. E logo mais vai estar à disposição para vocês no link para acessar o arquivo quando quiserem. Gratidão, Bombril. Gratidão, Ed. Obrigado, Márcio. Obrigado, Edson. Opa. E assim encerramos esse Panorama 2024. Fique com Deus e até a próxima segunda-feira com mais um Panorama, se Deus quiser.